vídeos, eu gravei as operações de hoje e eu comecei aí vendo que ele estava possivelmente em um ponto de liquidez. Ele deu um padrão meu nos 5 minutos, que é o gráfico da direita, só que o que acontece? Ele não voltou ali para pegar a ordem, então eu entrei de uma maneira fractal. O stop correto dessa operação é acima daquela linha branca pontilhada que tem, naquele topo. Só que como eu fiz uma entrada fractal, eu não coloco o stop lá em cima. Por quê? Porque é uma entrada fractal. Então, se ele me estopar, ou qualquer outra coisa, está dentro do gerenciamento. Porque eu prefiro levar um stop curto do que deixar o stop lá em cima e ele não mostrar nada para cima e só subir reto. Então, essa operação é uma operação arriscada, que ela está num fundo, só que ela ainda tem liquidez ali embaixo. O fundo que eu tracei, essa LTA, traçando uma linha reta nele, ele tem uma liquidez ali para ser pegada, que possivelmente pode ir até aquela linha amarela ali. Então, essa operação de venda foi feita pensando nisso, entrando de um modo fractal, para ver se ele ia dar o scalpzinho ali. O stop estava curto e o alvo estava razoável. Então, essa foi nossa primeira entrada do dia. Nessa hora aí, eu acreditei que ele iria voltar tudo, que é muito comum ele fazer isso. Ele chega no topinho, bate e despenca. Aí, quando ele despenca, ele vai para o alvo. Então, nessa hora, eu acreditei que ele fosse despencar tudo, só que ele resolveu fazer o inverso. Ele resolveu subir no próprio candle e nos dar o stop. A próxima entrada, ela é um padrão que um aluno meu falou que acontece, que é dentro dos padrões que a gente utiliza, só que eu usei de acordo com o que ele falou. A gente tem conversado esses dias. Ele também opera, mas ele opera muito mais Nasdaq do que ouro, e ele falou disso. Então eu executei aí, porque é um aluno que já tem bastante conhecimento, já está há bastante tempo, então ele opera basicamente muito similar a mim. Porém, mesmo que eu não tivesse entrado do jeito que ele falou, dentro do operacional teria uma entrada nesse exato momento, que acabou que pegaria no mesmo local que foi a ordem, tá? Então, nesse daí foi a entrada. E muita gente estaria pensando, pô, acabou de dar um martelo no fundo, deu um golfo ali, dois também. Só que isso tem que lembrar o contexto. Aquela linha que eu desenhei branca ali, bem destacada, ela é um ponto de liquidez muito favorável. Muito favorável porque o gráfico ele tende a pegar esses pontos. Então, ele podia pegar essa linha de liquidez, pegar aquela linha amarela de baixo, que é um ponto de referência que eu tenho, aí sim, depois disso, começar a subir. Então, por isso que eu fiz a segunda venda nesse mesmo ponto, porque o fractal aí e as configurações estão para isso. Então, por mais que os 5 minutos tenha dado um possível padrão ali de compra, o contexto não está favorável a isso. Ele acabou de ir lá em cima no topo, pegou os stops do pessoal no topo, e agora ele está voltando para possivelmente pegar o stop da galera no fundo. E lembrando que nesse ponto ele está consolidado. E também tem um ponto de eliminação aí, que é onde ele está voltando. Então tem várias peçazinhas que vão falando para você não comprar nesse momento aí, porque a probabilidade dele é descer. E o gráfico do 15 minutos também está bem favorável para queda. Tá? Nesse caso aí ele pegou esse candle forte, só que no Forex, quando ele faz muitas das vezes esse candle forte, ele volta na própria abertura do candle. Dentro do ICT e do ISMC, isso muitas vezes é chamado de candle range. Eu opero isso? Não, eu não opero isso. Só que é um conhecimento que eu tenho. Então, ele serve de alguma coisa? Não, eu só sei que ele pode ser que sambe dentro desse próprio candle antes de ir para o meu objetivo. Então, não valeria a pena, por exemplo, eu proteger nesse momento. E além do mais, a nossa proteção pelos 5 minutos ainda também não ocorreu. Eu poderia, por exemplo, diminuir o stop, mas proteger no zero ainda não é válido. Aí agora sim, se ele voltar para esse fundo que ele criou, agora sim eu posso proteger minha operação no zero. Mas eu já poderia, por exemplo, encurtar o stop nela. Apesar de não ter feito isso, era uma possibilidade. Então, fiquei olhando como que ele faria isso, como que ele reagiria. Ele estava bem travado aí, ele resolveu consolidar, igual ele consolidou no outro lado.
Então, nosso ponto de proteção seria se ele chegasse na mínima desse candle do 5 minutos que acabou de fechar, tá? Ou nesse ponto aí que eu desenhei, porque ele fez uma eliminação. Então, é um ponto que tem que ficar esperto. Então, no mínimo, eu teria que diminuir o stop chegando nesse ponto, porque o gráfico a gente vai reagindo conforme ele vai nos mostrando. Então ali ele mostrou uma venda que eu não precisava proteger, aí agora ele já está mostrando, opa, ali é um local que eu tenho que tomar um pouco de atenção. E essas coisas são achismo? Não, são tudo formas que são exatas dentro do operacional. A única coisa que você tem que ficar raciocinando dentro do operacional é o contexto. Se você vai comprar, se você vai vender e os pontos de parada. Os pontos de parada eles são fixos, só que você tem que olhar o contexto por trás deles. Como, por exemplo, essa compra anterior, deu um padrão nosso no fundo, mas o contexto não estava para a compra. Então, isso você vai ter que raciocinar, tá? Agora, o tipo de entrada, essas coisas, não. E agora ele foi, fez a nossa entrada bonitinha, chegou ali no ponto, é para mim trazer a proteção no zero aí. Eu já vou, assim que ele chegar nessa mínimazinha, eu trago a proteção. Eu não trouxe ali que como ele deu esse martelo, pode ser que o spread tirasse ali. E tem uma coisa também que é importante, que é, vão dar 11 horas. 11 horas é a abertura de algum mercado, que me fugiu o nome agora. Então 11 horas é um horário de notícia, é um horário que vai dar um pequeno volátil. Então eu não poderia estar nessa operação sem proteger. Por mais que eu sempre fale, notícia normalmente acelera algo, ela também muitas vezes violina. Então, sempre que você tiver perto de uma notícia, busca diminuir o stop ou proteger a operação, por mais que a maioria das vezes ela vá acelerar o alvo. Mas é sempre bom reduzir as chances de erro. Então foi indo aí, já estava boazinha a entrada, estava esperando, e aí ia dar 11 horas aí, deu a notícia, então já deu uma proteção ali, porque esse é o nosso alvo, estava tentando acreditar que ele faria um spring um pouco mais para baixo, então aí já é um ponto de saída, que eu só funilei um pouco o preço, porque eu estava acreditando que ele poderia dar um respiro para baixo antes de fazer o nosso spring, tá? Então estava aí simplesmente esperando nossa entrada, nosso alvo já estava atingido, eu estava vendo se ele pegaria aquela partezinha ali para baixo, tá? Eu calculei ali o spread, tem que lembrar sempre de calcular spread, não pode fazer igual no primeiro ou segundo vídeo que eu simplesmente esqueci de calcular ele e o gráfico foi, me tirou, eu calculei o spread e depois desceu pro alvo, ou subiu pro alvo, não me recordo. Então lembre sempre de calcular o spread na proteção. Eu tenho um indicadorzinho que ali em cima que é Times and Spread. Aí em cima no lado direito mostra o tempo que vai fechar o gráfico e o spread que tem. Bom, aí eu mostrei como é que tava, levei um stop de 19 e pouco e ganhei um ganho aí de praticamente 21. Foi mais ou menos 1 para 1. Aí depois disso, eu fui ver como que ele reagiria, se ele daria um pullback aí nessa estrutura para cair ou como que ele reagiria nessa parte do preço. Bom, nessa parte eu dei um corte e ele deu um padrão nosso. Então ele foi no Spring que eu falei, ele fez ali a captura de liquidez, apresentou um padrão. Então agora sim eu tenho um contexto favorável para se comprar. E como que seria isso? O primeiro alvo que eu tenho é no topo daquela consolidação. Lembrando que chegando em 50 da consolidação, eu tenho que proteger isso daí. Porque se vocês lembrarem da aula que eu falo de consolidação, a gente opera nas extremidades, busca proteger ou sair quando ela chega nos 50%. Nesse caso, como ele acreditei que ele deu um spring, fiz as estatísticas disso, se apresentou esse desenho e eu peguei na criação dele, eu não esperei uma confirmação dentro dos 5 minutos, eu usei uma confirmação fractal junto com a análise que eu fiz. Com isso, ele apresentou esse padrãozinho e a gente tem que esperar ele chegar naquela linha pontilhada para conseguir protegê-lo. Lembrando que essa linha que eu tracei, que é uma linha de tendência de baixa, uma short, ela é uma característica de liquidez, ou seja, tem bastante gente ali
que estaria alocando stop, coisas similares. A galera que vendeu acreditando que ele romperia a consolidação. Uma coisa que vocês têm que lembrar é que normalmente o mercado finge ir para um lado e depois vai para o outro. Então ele ameaça subir, depois desce, ameaça descer, depois sobe. Isso quando se tem consolidações, tá? Então, quando você tem uma consolidação igual essa, e você vê o mercado descendo para romper, se ele apresentar determinadas características, você pode pegar uma absorção, que seria, por exemplo, a entrada que eu peguei. Se quiser, também pode esperar uma entrada mais confirmada, como por exemplo agora. Se eu não tivesse entrado na criação do movimento, a outra entrada seria agora. Seria uma entrada confirmada, com os padrões dentro de tudo que a gente utiliza. Então, se eu não pegar na criação igual eu peguei, você teria uma entrada agora, acreditando na mesma situação. Ele foi, fez um spring ali para subir. O que muda essa compra no fundo da compra anterior? É o que eu falei, o contexto. A primeira compra não tinha ido no fundo maior, que era aquela linha branca. Essa segunda já foi. Então isso já muda bastante. E isso que é a análise que eu falo de contexto. Essas sacadas que você tem que ir tendo. E sim, eu vou sempre explicando como que elas funcionam para conseguir ter um desempenho melhor. Então, nessa parte ele já está chegando, já protegi, porque ele chegou em 50% da consolidação, igual eu falei. E a gente tem um porém aí. Ali em cima a gente tem uma linha pontilhada, para baixo dela, daqui a pouco eu vou marcar que vai ter um fundinho. Esse fundinho é um ponto que a gente tem que proteger, porque muitas das vezes ele pode pegar naquele fundo e reverter totalmente. É uma coisa que é razoavelmente comum de acontecer. Então, como nesse ponto ele já está dando praticamente a meta, aí é um ponto que eu vou começar a funilar as operações assim que ele me dar tal oportunidade. Lembrando que eu não afunilo por afunilar, eu afunilo usando critérios técnicos para que tenha uma melhor chance de pegar um estouro caso ele o faça ou sair caso ele retorne. Então, eu nunca nossa, bateu $60, eu vou afunilar. Não, bateu ali $60, está em um topo que pode reverter, então agora sim eu vou afunilar. Tem uma diferença bem grande entre esse pensamento de bater minha meta, eu vou afunilar, e tecnicamente eu posso afunilar. Só que também não é errado, por exemplo, bater a sua meta e você fechar a operação na hora. Não é uma coisa errada. Principalmente se você está nas primeiras semanas, é uma coisa muito boa de fazer. Por quê? Nisso daí ele poderia voltar tudo a sair com zero. Era uma opção que eu arrisquei. Ele poderia simplesmente retornar de tudo aí e descer e me tirar no zero. Era o risco que eu corria por não ter fechado no primeiro alvo ali. Aí agora, fechou o candle do 5, protegi ali. Então já protegi com a meta, então se ele voltasse, já estaria com a meta feita. E tudo que vier acima disso daí é um lucro a mais. E dias que fazem isso, que são os dias que a gente tende a ter um lucro um pouco maior. E são dias realmente comuns de fazer, tá? Porque depende muito da sua sorte de operar no horário certo. O que seria a sorte de operar no horário certo? Seria você conseguir estar no gráfico na hora que lhe apresenta uma oportunidade boa. Porque existem vários tipos de oportunidades, mas nem todas vão ser operações mais longas, que são operações boas como essa, que são lisas. Muitas partes vão ser igual a primeira que eu fiz, que é um scalp. Então também tem isso. Bom, tá chegando aí no nosso ponto. Tem ali o topo. Eu poderia até buscar um topão lá em cima, só que aí já era o suficiente. Ele foi e deu o nosso take. Agora eu vou mostrar um pouco os valores que estão da conta desde que a gente começou. A primeira parte aí, a gente vai ver que está com 208,70, se não me engano. Então essa daí é o valor, a gente operou 5 dias com ela. E o período de hoje, a gente fez acima da meta. A meta 60, fizemos 90.